e falar para vocês sobre os 7 principais tipos de obsessores, né? Obsessores são espíritos menos esclarecidos que ficam na costa terrestre nos influenciando, porque por mais que algumas pessoas não acreditem, existe sim, gente, influência espiritual nas nossas vidas, né? Cada pessoa tem no mínimo 8 obsessores, né? Para quem gosta de se policiar né, se levar pela Bíblia, Paulo de Tarso sabia disso, que tem uma página na Bíblia, eu não sei qual é, que eu não sou muito de ler a Bíblia, que fala: somos todos observados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Então, ele e os apóstolos da época, eles viam os espíritos, eles tinham a mediunidade de vidência, né? Então, ele sabia que existiam espíritos, né, na crosta terrestre, nos influenciando, né, no contato ali com a gente praticamente 24 horas por dia. Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo influencia para esses espíritos nos obsediar. E se a gente não tiver, né, em perfeito equilíbrio, a gente acaba sendo influenciado de uma maneira muito, como vou dizer, prejudicial à nossa vida, né, à nossa saúde, o nosso mental, a tudo. E se, né, sobre esses espíritos, né? Eu vou falar mais na frente, mas se querem liberdade dos obsessores, né, precisamos, né, tá, até que eu copiei do negócio lá que eu estava estudando, mudar a nossa sintonia vibratória. Por quê? Porque muito dos espíritos, né, que influenciam a gente é por sintonia, por vibração energética. Se a gente está em uma vibração energética muito densa, né, a gente vai atrair irmãozinhos menos esclarecidos para perto da gente. Se a gente já está em uma energia vibratória mais elevada, a gente vai atrair irmãozinhos mais esclarecidos para perto da gente, né? E também além de afinidade, a vibração também por pensamentos, tá, gente? Porque às vezes a gente, né? Eu vou falar mais na frente sobre isso. Então aqui, deixa eu passar aqui para não me perder. Vou falar um pouquinho sobre qual a diferença de eguns e quiumbas. Eu já tenho um vídeo aí atrás falando sobre isso, mas eu vou falar aqui de uma maneira bem rápida para poder entenderem. Todo egum, não, minto, todo quiumba é um egum, mas nem todo egum é um quiumba. Egum, né, é o quê? São os espíritos desencarnados que já viveram aqui, né, na matéria, morreram e estão lá do outro lado, né? E a diferença entre ele e os quiumbas é a evolução, né? Porque os quiumbas são eguns mais rudes, né, que ainda estão presos na ignorância, que ainda não tem evolução espiritual em relação à luz, né? Aí eles vivem na maldade, vivem para influenciar o outro, os encarnados, né, com energia negativa, vivem para prejudicar, né, para brincar, porque tem uns eguns, né, uns quiumbas que gostam de brincadeiras de mau gosto. Tem quiumbas que acabam se apresentando como exus, né? Aí se afinizam ali com aquele médium, né? Fazendo tudo como fosse o exu do médium, até criar uma afinidade, né? E depois começa a mostrar sua real faceta para o médium, né? E depois que cria um vínculo ali forte, é mais difícil de tirar, né? Isso é uma atuação muito importante, né? Que as pessoas mistificam o Exu por causa disso, né? Porque em muitos lugares, um médium que não tem um preparo, né? Não tem como vou dizer, o olhar do pai ou mãe de santo ali, naquele trabalho, e o médium meio despreparado, ele acaba, né, se vinculando com quiumba. Ou então ele está ali vínculo realmente com o guardião dele, com o Exu, né, ou a pombagira dele, e acaba criando um vínculo ali bonito, começa a fazer um bom trabalho, a vaidade vem subindo, ele não muda aquela, né, postura dele, moral, não muda o caráter, né, não vai fazendo aquela lapidação que é exigido pelos guardiões, tá, gente, pelos guardiões, né, porque Exu e Pombagira são dito assim dentro das religiões afro-brasileiras, mas mas lá no espiritual, o guardião não tem religião, né? Eles se apresentam conforme o nosso entendimento. Então, ali naquele momento ele vai se apresentar, vai começar a cobrar do filho, e o filho, como não muda, né, não evolui espiritualmente, acaba o guardião se afastando. Aí ele mais solto, né, com seus maus hábitos, vem o quiumba, né, e domina aquela situação, começa a se apresentar como se fosse o guia dele,
faz aquela afinidade, aquela simbiose ali com o médium, e depois para desfazer é mais difícil, né? E o médium está ali crente e está, né, com o guardião dele trabalhando né, em prol dos outros ou em qualquer outra religião. E tem os eguns, que os eguns são espíritos, né, desencarnados que ficam vagando por aqui, né? E eles são mais ignorantes em relação à maldade, eles não são mais, tá? Mas como ficam aqui vagando e acabam, né, se encostando próximo da gente, né, por afinidade, por amor, por que for, acaba sugando nossa energia e nos prejudicando energeticamente, né? Porque qualquer egum, né, qualquer espírito desencarnado que fica aqui na costa terrestre, por mais que ele às vezes não queira fazer mal pra gente, perto da gente faz mal. Tá? Por mais que a intenção não seja essa, porque eles têm que tirar energia de algum lugar e eles vão tirar essa energia normalmente de quem eles estão próximos, né? Então acaba, né, nos desestabilizando, nos prejudicando energeticamente e é preciso encaminhar esses eguns, gente, indiferente de quem seja, se seja um familiar já desencarnado, tá? E aqui eu vim trazer para vocês hoje os 7 principais obsessores, né? Que são mais, como eu vou dizer, normais, né? Valendo lembrar que a obsessão são nossos irmãos, né? Assim, pelo kardecismo, né, que eu gosto muito, que eu sigo bastante, e pela Umbanda, né, que também gosto muito e eu tenho seguido bastante, os espíritos menos esclarecidos, que são os obsessores que ficam perto da gente para nos prejudicar, ou por afinidade, ou porque nos amam muito, eles são espíritos, né, de irmãos em Deus. Então, eles também precisam de ajuda, eles precisam de oração, eles precisam de tratamento, eles precisam de ajuda para serem encaminhados, e eu não vejo eles como demônios, né? E nessas duas religiões normalmente também não vê, a gente vê como irmãozinhos menos esclarecidos que precisam de auxílio, tá? Alguns porque ainda estão presos no mal, outros por ignorância mesmo, tá? E para os que preferem a luz, né? Desculpa, gente. Para os que preferem as trevas, os irmãozinhos menos esclarecidos que estão lá do outro lado, né, na crosta terrestre, os que preferem as sombras, né, trabalhar ali nas trevas, na maldade, a luz sempre vai machucar eles. Então, é um trabalho dobrado, né? Você pegar um espírito menos esclarecido, né, um dito quiumba, né, um trevoso, um espírito muito preso à maldade ainda e tentar ajudar ele a se erguer, né, a se esclarecer e seguir a luz, né, seguir o nosso Pai Maior, Deus. Então, porque aquela luz toda machuca ele, então tem que ser um trabalho, né, de muita paciência, de muita resiliência, né, e de muito amor, gente, porque todos nós vamos melhorar. A gente amanhã pode ser um quiumba desse, né? Ou um egum desse que está perdido na costa terrestre, a gente não sabe. Por mais que a gente, né, se desenvolva intelectualmente aqui, na prática tudo é mais diferente, né? A gente pode ser que eu entenda de tudo nesse momento, nessa encarnação minha, mas quando eu desencarnar e me deparar com o mundo espiritual, eu não tenha entendimento e faça tanto uso assim do meu desenvolvimento intelectual, né? Então vamos lá, primeiro tipo de obsessor, né, que é muito preso aqui na matéria, o obsessor local, né, tipo o quê? O obsessor, tipo, é apegado em uma casa onde ele sempre morou quando encarnado, em um ambiente, né, em algum lugar, e ele morre, né? O apego dele faz ele permanecer naquele lugar ali, né, ele normalmente, né, não é um espírito mau, né? Mas ele é apegado ali, ele acredita que aquele lugar, aquela casa é dele. Então ele fica ali, né? Normalmente é um espírito solitário, né? Porque pessoas que são muito apegadas a bens materiais, né? São muito solitários, né? E para encaminhar é mais difícil, né? Um espírito desse. E ele fica ali preso naquele local, achando que aquele local é dele. E qualquer pessoa, né, no físico, que for morar naquele local, ou que for, né, visitar aquele local, alguma coisa assim, eles acabam tentando de alguma forma
despachar a pessoa, não deixa a pessoa ficar em paz ali, né? Tenta expulsar os moradores atuais, os frequentadores atuais daquele ambiente, porque ele acredita que aquele ambiente é dele, né? E ali tem que ser um trabalho muito árduo, né? De muita paciência, muito amor, para tentar fazer ele entender que ele desencarnou, né? Que ele não tem como levar aquele local ou aquela casa, a residência junto com ele, e ele precisa seguir, né? Mas esses são os obsessores locais. Então, às vezes, não tem gente que fala, a casa é mal assombrada, tem espírito lá dentro. Normalmente, por causa disso, de um espírito que morou muito tempo ali, acredita ser dono dali e não deixa ninguém morar em paz ali. Normalmente, essas casas ficam abandonadas, porque ninguém quer comprar e morar em uma casa que tem fantasma, né, gente? Isso é muito real. Eu tô rindo, mas acontece muito, tá? Segundo tipo de obsessores, por afinidade, né? É aqueles que atraem, a gente atrai esses obsessores devido aos nossos hábitos, né? A nossa imperfeição de conduta, o nosso mau caráter, né? Os nossos vícios, porque as pessoas acham que vício é só bebida, droga. Não, gente, sexo tem gente viciada também, tá? Fumo, né? Viciada em fofoca, em disse-me-disse, tem muita gente assim, viciada em fazer intriga na vida dos outros. Isso tudo é um tipo de vício. As pessoas acreditam que não, mas é um tipo de vício. E eles, né, esses obsessores por afinidade, se ligam a essas pessoas por isso. Porque eles gostam disso. Ou eles gostam de muita bebida, ou gostam de muita droga, de muito fumo, ou de muita, né, muito sexo. Né? E eles vão se ligando a pessoas encarnadas, né, que eles podem, né, se alimentar sugando a energia da pessoa. Então, se você gosta de uma fofoca, você vai gostar da fofoca 2 vezes, porque eles vão estar ali, ó, te encaminhando sempre para lugares que tem fofoca, te encaminhando para lugares que tem intriga, te encaminhando para lugares que tem bebida, né, dependendo do tipo de vício. Ele sempre vai estar encaminhando a pessoa, né, que ele se sente atraído por afinidade, para ir atrás daquilo que ele quer se alimentar, né, energeticamente, tá? Então isso também é perigoso. Por isso que é muito bom a gente ter essa conduta moral, né, lapidada, o nosso caráter lapidado, nossos hábitos, né, a nossa conduta dos nossos hábitos é muito importante, porque se você faz muito uma coisa, né, você só vai atrair espíritos que gostam daquela mesma tipo de coisas. Não é que você não possa beber, não possa fumar, não possa, né, ter relação sexual, não é isso, mas tudo em excesso, desequilibrado, atrai esses irmãozinhos, e não porque eles são maus, né? Mas porque eles estão presos ainda nessa energia, então eles precisam ficar perto de pessoas que também tenham o mesmo vício que eles, tá? O terceiro tipo de obsessores, que tem muito aqui na costa terrestre, é os obsessores por amor. Gente, tem obsessor por amor também. Por mais que a gente não acredite, mas tem, né? Depois de desencarnados, essas pessoas, eles não se dão conta às vezes que morreram, alguns se dão conta, né? Mas como eles são muito apegados na pessoa encarnada, tanto pai, mãe, marido, filhos, mulher, né? Cônjuge, né? Já falei, namorados, amante, né? Se você é apegado muito a uma pessoa, tanto amizade também, né? Uma tia, qualquer vínculo que você tenha com uma pessoa encarnada, né? E quando você desencarna, você não quer separar daquela pessoa, porque você gosta muito daquela pessoa, né? E isso pode, né, acabar atrapalhando a vida da pessoa, porque você está ali indignada, porque morreu antes do tempo. Você está, né, inconformada e revoltada, né? E porque você foi arrancado e está sendo privado de ter aquela convivência com aquela pessoa que você ama. E isso pode ter intenção, por mais que o espírito, no caso, não tenha intenção de prejudicar, prejudica. Gente, qualquer espírito desencarnado perto da gente, por mais que ele nos ame, ele prejudica. Porque ele precisa de energia vital para poder, né, estar aqui na costa terrestre. Ele vai, né, sugar isso justamente do encarnado que está mais próximo dele. E como ele está, né, obsediando uma pessoa que ele ama, ele vai tirar da pessoa que ele ama, mas não por maldade, porque ele é um espírito mau. Não, mas é por sobrevivência,
né? Sobrevivência espiritual, mas não deixa de ser um tipo de sobrevivência. Então, por isso que é muito importante quando alguém que a gente ama muito desencarnar, né? A gente orar pela pessoa, né? Porque tem religiões que não acreditam em orações pelas pessoas que morreram, mas é importante porque a gente ajuda a pessoa a caminhar. Se a gente ficar também muito choroso, muito deprimido, sentindo falta daquela pessoa, às vezes o espírito já está até mais evoluído que a gente, mas a gente acaba atraindo aquele espírito para a costa terrestre por nossa depressão, nossa tristeza. Né? Então, por isso que é muito importante ter um equilíbrio, né, nas emoções quando a gente perde alguém e também orar pela pessoa, pelo espírito da pessoa que faleceu. Agora, o quarto tipo de obsessor, o escravo. Gente, existem obsessores que são escravizados por pessoas encarnadas. Normalmente são pai e mãe de santo, são pessoas magos, feiticeiros, entendeu? Quem tem inteligência, sabe manusear energia, tem poder, né? Aleatoriamente, não qualquer um, né? E fazer coisas pra gente, né? Tipo assim, eu tenho bastante entendimento. Eu posso usar desse meu entendimento, aprisionar um espírito que fica vagando, né? E fazer ele fazer uns trabalhos para mim. Tem gente que consegue fazer isso, que sabe fazer isso, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Mas a partir do momento que você aprisiona algum espírito, já é errado, porque você não está respeitando o livre-arbítrio daquele espírito. A gente não pode mexer no livre-arbítrio de ninguém, tanto de pessoas encarnadas quanto de pessoas desencarnadas, porque a partir do momento que você aprisiona um espírito, você está, né, não deixando ele ter um livre-arbítrio. Então isso já é errado. Já mexeu com a lei de Deus, já está errado, né? Mas existe, né, obsessores escravos, né? Desencarnou, traumatizado, né? Tá confuso com a morte, ainda, né, ficou vagando pela costa terrestre aí veio um espertinho encarnado, foi lá e pum, pegou ele para poder fazer ele de escravo, né? Por mais triste que seja, né, existe essas pessoas más, né, que ficam usando desses espíritos, né, porque o que acontece, esses espíritos, né, ficaram a vida toda obedecendo ordens, né, de outras pessoas. Aí quando desencarna, eles ficam meio perdidos, aí são sugados por afinidade, por alguém, né, narcisista, vamos assim dizer, e atrai esse espírito que está acostumado a receber ordem, e acaba essa pessoa narcisista prendendo esse espírito, né, e mandando ele fazer, né, o que quer e o que não quer, tanto coisa boa quanto coisa ruim. E só, né, a ajuda, né, do pessoal do plano superior, na parte espiritual mais elevada, que consegue, né, tirar esse espírito dessa prisão, né, de alguém encarnado, para poder, né, ele se livrar e tomar a liberdade dele. Mas é difícil, gente, porque ele precisa ter, né, atitude, o espírito em si. Então aqui esse é um dos preocupantes, né, obsessores, de pessoas que, tipo assim, eu sei mexer com essas coisas, eu vou atrair um espírito menos esclarecido que está acostumado a receber ordem, e prendo ele e começo a mandar ele fazer um monte de ordem para mim. Aí eu mando ele lá perturbar fulano, mando ele lá perturbar ciclano. Então esse é um tipo de obsessor escravo, né? Que ele trabalha para mim, encarnada, fazendo mal para outras pessoas. Ou também pode ser, dependendo da situação, fazendo bem. Mas a partir do momento que já aprendeu o espírito ali, já não está deixando ele ter o livre-arbítrio dele, as escolhas dele, já é uma coisa errada. Indiferente de qual bem ou mal que ele anda fazendo, tá bom? Agora, os obsessores autônomos. Esses tem muitos, esses são os mais comuns, né? Eles são espíritos, né, apegados aos prazeres da vida, né? Eles são livres, tá? Não são prisioneiros de ninguém, né? Não são prisioneiros de vícios, nada. Eles são prisioneiros aos prazeres físicos, porque eles desencarnaram, mas eles ainda estão muito presos aos apegos dos prazeres físicos, igual cigarro, bebida, sexo, né? Eles não são viciados, eles estão presos aos prazeres, porque tem a diferença dos obsessores por afinidade, que são presos aos vícios, e tem esses obsessores, né, autônomos, que eles são presos aos prazeres, às sensações, né? Porque eles gostam, não estão ali por vício, porque gostam daquilo, né? E após a morte física, eles não têm mais como,
né, usar daqueles prazeres da vida. Então, frequentemente, eles vão estar em lugares que tenham aquelas mesmas coisas que eles gostam, né? Vão acompanhar pessoas que também têm esse apego aos prazeres mundanos, né? E vão se alimentar, né, dessas energias desejadas, tipo, ele gosta muito de sexo, ele vai estar em ambientes que muitas pessoas gostam da mesma coisa, ou praticam a mesma coisa. Eles gostam do prazer na bebida, eles vão estar em locais que as pessoas têm costume de beber, né? E por aí por diante. Se é um desencarnado, né? Um obsessor preso nas sensações da droga, ele vai em um local que esteja a pessoa usando aquela determinada droga que ele tem aquele prazer de sugar aquela energia, né? Eles também não são mais, tá? Normalmente eles não são mais, porém, né, para tornar seus desejos, né, para tipo assim, para eles sugarem aquela energia, eles acabam, né, fazendo qualquer coisa para conseguirem se satisfazer. Então, eles não são mais, mas eles podem fazer alguma maldade, né, com intenção de sugarem aquela energia que eles estão acostumados, estão apegados, né? Então, eles são perigosos, mas eles não são mais. Eles não fazem com intenção de prejudicar, eles fazem com intenção, né, de aproveitarem a energia da coisa. Então, eles são um pouco meio egoístas, né? Porque eles fazem de tudo para se satisfazerem, indiferente se isso vai, né, prejudicar algum encarnado ou não. Também é preocupante esses espíritos, né? Mas, né, vamos lá, depois eu falo isso. Agora, os obsessores enviados, esses são os piores, um dos piores, né? Nossa áurea são 7 corpos, né? 7 níveis, chamados de corpos, né? E esses corpos os 7 são interligados. Eles 7 têm que estar em uma sintonia, né? Porque se tiver um desequilíbrio em um desses 7 corpos, os outros ficam em desequilíbrio, né? Aí esses irmãozinhos menos esclarecidos, né, eles aproveitam para prejudicar a pessoa em si, né? Porque eles, né, nesse desequilíbrio, eles, né, tentam entrar no nosso campo vibratório, no nosso mental, para poder, né, fazer o mal, porque normalmente eles são enviados por outras pessoas, né? Por magia, por feitiçaria, por inveja, porque, gente, um pensamento muito forte com a maldade para outra pessoa acaba criando uma energia do outro lado, e essa energia acaba atraindo algum egum, né? E esse egum vai, para poder se alimentar dessa energia, vai lá fazer o que você quer, né? Isso é muito perigoso, porque às vezes é aquele ditado, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. Então, um pensamento muito forte e negativo para uma pessoa cria uma energia, né, que cria uma egrégora que atrai um egum, né, e esse egum vai lá, tipo um egum enviado para aquela pessoa que você desejou mal, prejudicar a pessoa. E se a pessoa tiver com um desses 7 corpos em desequilíbrio, ele vai atuar ali, né, naquele corpo que está em desequilíbrio para penetrar no resto e tentar prejudicar a pessoa de alguma forma. Esse desequilíbrio pode ser mental, emocional, né, doença física, né, tem vários, né, normalmente são obsessores enviados, né, por pessoas mais feiticeiro, macumbeiro, pessoas que têm um poder mental muito forte, né? Gente, uma coisa que eu descobri, pessoas da igreja também mandam energia negativa para os outros, faz oração contrária. Então, as pessoas estão muito achando que só macumbeiro é ruim, que só feiticeiro é ruim, não. Tem macumba para coisa boa e tem macumba para coisa ruim. Você vai fazer o que você acha melhor para você. Na mesma coisa, feitiçaria. E na igreja também tem isso, tá? Você também pode fazer coisa ruim na igreja e coisa boa. Não vem falando que, porque você tá lá, você aceitou Jesus, não. Quando a pessoa tá lá orando pela queda do inimigo, quem é o inimigo dela? Às vezes é o ex-marido, às vezes é a mulher atual do ex-marido, às vezes é um vizinho, entendeu? Então não tem essa não. Maldade está no ser humano, maldade não está na religião, é uma coisa que eu sempre falo. Então,
Eu não aceito uma pessoa vir falar porque eu sou de Jesus e tá lá orando uma oração contrária para o irmão, né? Que diz que é o inimigo dele. A gente tem que começar a entender que o nosso pior inimigo é nós mesmos. Você não tem inimigo maior do que você mesmo. Tudo chega a você porque você permite, né? Então, vamos parar de falar besteira. Vamos continuar aqui. 7º tipo de obsessor. Esse que é o mais perigoso, mas é mais raro, né? O obsessor vingativo, né? É um dos casos mais raros, porém é um dos piores, como eu falei. Os motivos são enraizados em coisas do passado. Às vezes são reencarnações passadas, que hoje ele é meu algoz, mas na minha reencarnação passada eu fui o algoz dele, eu que fiz o mal para ele. Aí eu tentei melhorar lá no espiritual, depois de desencarnada, né? Tô em uma nova reencarnação melhorada, né? Com uma evolução maior e tô tentando, né, seguir minha vida. Mas ele, né, tá me obsediando por quê? Porque tudo que eu fiz para ele na vida passada ainda está muito enraizado no mental dele. Parece que foi ontem. Parece que a situação acabou de acontecer. Ele não passou os anos, né, seguintes. Não passou. Ele ficou preso ali naquele passado que eu fui o algoz dele. E hoje em dia ele é meu algoz. Aí ele fica ali, ó, tentando me prejudicar de todas as formas possíveis pelo espiritual, porque ele não está encarnado, né? Então ele começa a me prejudicar pelo espiritual, desde do meu berço até o meu túmulo. Ele vai ficar a vida toda tentando me prejudicar. Por isso que é muito importante eu estar em elevação, né, energética, porque eu estando em elevação energética, ele na maldade dele, né, porque ele está muito preso ainda naquela época que já passou, ele não consegue reconhecer tudo que já aconteceu, que eu sou um espírito melhor, ele vai continuar tentando me prejudicar, mas eu estando em uma elevação energética maior, ele não consegue me prejudicar. Mas se eu ainda tiver na maldade com ele, na mesma sintonia, querendo vingança, né, por mais que eu não lembre dele, aí ele consegue interferir nos meus caminhos, né. Lembrando que as coisas tivessem acabado, isso mesmo, uma coisa. Porque aí fica uma dor profunda naquele desencarnado, naquele obsessor vingativo, porque ele vai ficar ali com todas as forças querendo me prejudicar, porque ele não lembra, ele não se dá conta que eu evoluí, ele não se dá conta de um monte de coisa. Então, nesse caso aqui, né, desses obsessores vingativos de vidas passadas, é bom as pessoas, né, ter uma mente mais aberta e no kardecismo, porque esses espíritos aqui no kardecismo são tratados, são levados, né, à realidade, né, a pôr o pé no chão e ver qual a situação real mesmo que eles estão vivendo. Na Umbanda também tem a mesa de desobsessão, eles também, né, são tratados, explicados, esclarecido qual a real situação de vida deles, né? Que a pessoa ali, no caso que eles estão tentando prejudicar, já evoluíram, já está em outro patamar e eles, né, precisam seguir também, precisam melhorar como espírito para poder ter uma evolução melhor, né? Então, esses são os tipos de obsessores, gente. Mas em relação a esses 7 aqui que eu falei, esses são os tipos de obsessores, né, da parte do plano espiritual em relação ao encarnado, né? Então a gente precisa se policiar muito nas nossas atitudes, né, quais são, né, as nossas afinidades, elevar cada vez mais a nossa vibração em pensamentos bons, em atitudes boas, né, um caráter melhor. Eu falo porque não é porque eu sou perfeita, gente. Os outros acham que eu sou perfeita, eu não sou. Eu também sinto raiva, eu também sinto ódio, eu também às vezes quero matar um. Não sou melhor do que ninguém, mas eu estou tentando fazer o meu melhor, né? E o meu melhor, sabe qual é? Olhar para dentro de mim mesmo e saber qual é a minha imperfeição. Saber que eu sou a minha pior inimiga, não um colega do lado, né? Então não sair atacando todo mundo da forma que um monte de gente faz aí. A gente precisa se olhar para dentro da gente e reconhecer que nós somos nossos maiores, né, inimigos e tentar ajudar esses irmãozinhos de alguma forma, porque se a gente está elevado, nenhum desses irmãozinhos pode interferir no nosso campo energético, né? E um tipo de obsessão também que às vezes acontece, né, e não está em relação aos o plano espiritual, está em relação a gente, porque tem muitas pessoas que perdem entes queridos, né, quando eu falei desses obsessores por amor, né, ali também é meio complicado esses obsessores por amor. Por quê? Porque às vezes a pessoa que foi embora tá bem, né? Eu tô voltando aqui
obsessor por amor, que é o terceiro, para poder dar uma explicação. Às vezes o espírito que foi embora, a pessoa que desencarnou, está equilibrada, já está em uma situação boa, foi embora, e a pessoa encarnada que está obsediando o pessoal lá do outro lado, por não aceitar que o outro morreu, né, por chorar direto, ficar revoltado com a partida do outro. Isso também é um tipo de obsessão, gente, porque a gente não deixa o outro evoluir no plano espiritual, a gente não deixa o outro seguir no plano espiritual e a gente fica chamando o tempo todo. E como o espírito que desencarnou gosta da gente, né, tem afinidade, tem amor, ele acaba não ficando bem, ele acaba não ficando em paz e sendo atraído o tempo todo pelo nosso desespero para o plano terrestre. Então, a gente também precisa, né, trabalhar a nossa aceitação quando o ente querido nosso falecer, porque às vezes esse obsessor aqui por amor não é do espírito em relação a gente, às vezes é da gente encarnado em relação ao espírito. Da mesma forma que um espírito obsessor perto da gente, né, por amor, nos prejudica, a gente, né, achando que está ajudando o outro, sofrendo, mostrando nosso amor pelo outro, a gente acaba prejudicando ele também, porque a gente está atraindo ele. Então, acaba sendo um sofrimento para os dois, né? Como eu vou dizer, um mal para os dois. Então, a gente tem que deixar de ser egoísta e aceitar os desígnios de Deus, porque às vezes muitas pessoas vão embora porque estão na hora delas, né? E a gente ficar prejudicando a pessoa energeticamente, reclamando, que não estava na hora, que isso, que aquilo, a gente só não deixa o espírito caminhar em paz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham, né, entendido. Essa energia, né, da quaresma vai ficar até o domingo de Páscoa, né? E a gente precisa tentar nos policiar o máximo possível para a gente não deixar, né, esses irmãozinhos, né, criarem vínculo com a gente, né? Porque a parte espiritual só pode interferir nos nossos caminhos se a gente abrir portas, né? Então, por isso que tudo é permissão nossa. Se a gente está obsediado, qualquer coisa que for é permissão nossa. Então, a gente tem que nos olhar, né, para dentro de si e ver o que a gente está errando, qual a atitude que a gente está tendo, né, errada, para a gente poder estar atraindo esses irmãozinhos para perto da gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.